E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de Osasco, eu estava esperando passar a crise de tosse para gravar. Que a gripe realmente chegou, dor de garganta. Hoje veio tosse também, mas pelo menos estou um pouco melhor, mas ainda só a capa do caderno. Estava assistindo agora há pouco o Galo, Paulista subiu para A4, passou, venceu o Inter de Bebedouro fora de casa, tinha vencido aqui em Jundiaí. Eu gosto de acompanhar o Paulista, não, tinha um tradicional que tá meio aí tentando se recuperar. E eu tava vendo também o jogo do Campeonato Italiano, não sei se vocês chegaram a ver, Napoli-Parma, e o Parma tava ganhando de 1-0, e aí o goleiro foi expulso. E aí o Napoli ficou pressionando, conseguiu virar nos acréscimos, um jogo bem legal do Campeonato Italiano. E se você quiser também, eu tô falando de Campeonato Italiano, de campeonatos, né, que você pode fazer sua fezinha. Eu fiz minha fezinha na KTO, eu fiz minha fezinha no jogo de tênis hoje. Tô apostando no Dimitrov, que vai pegar o Rublev, que eu acompanho o tênis também. E tô apostando no Liverpool amanhã. Apostei no Dimitrov, no Liverpool, que pega o Manchester United, e apostei na Juventus, que pega a Roma. Me cobre, hein? Me cobre. Você pode fazer que nem eu, é só clicar no primeiro comentário fixado, você acompanha os jogos que você quiser, o esporte que você quiser, tem um monte de esporte. E agora eu tô começando a brincar um pouquinho no tênis, tá passando um US Open, né? É uma outra maneira de você acompanhar os jogos, é por isso que eu gosto de falar pra vocês. É sempre um outro jeito de você acompanhar os jogos. Agora, por exemplo, vou ver o jogo do Dimitrov hoje com um outro olhar. Amanhã é o jogo da Juventus, amanhã é o jogo do Liverpool, começa meio-dia. Então é uma maneira diferente, divertida. Se vocês, acho que a soma de tudo que eu apostei deu R$ 45, uma coisa assim. Só para me divertir mesmo. No vídeo de ontem falamos sobre a renovação de contrato do Sabino, né? Inclusive muitos amigos concordaram comigo que tinha que renovar mesmo. E sobre reforços. Reforços, gente, vou colocar na janelinha o vídeo de ontem. Eu falei que eu acreditava, né, que o São Paulo deve trazer reforços, porque não é possível tamanha incompetência que não tragam pelo menos um lateral esquerdo. O São Paulo teve 9 meses para contratar, 52 dias de janela, a janela fecha na segunda-feira, até agora não tem um lateral esquerdo contratado. Hoje surgiu mais um nome do lateral esquerdo do Newcastle, Jamil Lewis. Eu nunca ouvi falar. 26 anos, e tem um volante também que o São Paulo estaria trazendo, o Santiago Longo, que é do Belgrano. Eu vou fazer o seguinte, gente, você sabe que você viu que não tá no título do vídeo, você viu que não tem... Vamos esperar fechar? Vamos esperar confirmar esses dois nomes, esse Jamil e Uma Noites aí, e o Santiago Longo. Vamos ver se fecham esses nomes, e aí depois a gente vai atrás de informações. Eu vi, meio que sem querer, assim, um vídeo desse lateral. O vídeo tem 3 minutos, as habilidades dele, 3 minutos e 3 lances. É tudo replay. Sim, mas eu não tô criticando, porque eu não conheço. Eu não conheço esse Jamil aí. Lewis eu não conheço, e nem conheço esse Santiago Longo. Esse Santiago Longo, a única coisa que eu soube é que ele é um volante marcador, que é o que o São Paulo precisa, né? Tem números bons, esse Santiago tem números bons na temporada. Bom, mas vamos esperar fechar. Também não gosto de especulação, também de ficar fazendo festa de empresário, né? Que fica plantando notícia aí que tem muito bobão que cai. E eu não. Você sabe que aqui é especulação, a gente não. Vamos esperar fechar? Tem que fechar pelo menos um lateral esquerdo. Não é possível que o São Paulo não consiga contratar um lateral esquerdo e vá para o jogo decisivo de quartas de final de Copa do Brasil contra o Atlético e contra o Botafogo, um dos melhores times do Brasil, com um lateral esquerdo só. Não é possível. Que nem pertence ao São Paulo mais. Não é possível, não quero acreditar nisso. E aí o Dorival, mais uma vez, que o São Paulo, aliás, deve dever uma grana absurda pro Dorival, que o Dorival, né, não tem poder de barganha com o Dorival. O Dorival convocou o Lucas pro lugar do Savinho, o Savinho se machucou lá do Manchester City. O Lucas, com 32 anos, foi convocado, não era convocado desde 2018, quando o Tite era o treinador da seleção. E aí é o seguinte, o Brasil tem 2 compromissos pelas eliminatórias agora em setembro. E a apresentação dos jogadores já acontece segunda-feira. Já é segunda-feira. O Brasil joga contra o Equador no Couto Pereira. E depois no dia 10, na sexta-feira, o Brasil pega o Equador no Couto Pereira. No dia 10, joga contra o Paraguai em Assunção. O jogo contra o Atlético Mineiro está marcado para o dia 12. Eu, sinceramente, não sei. Eu vou torcer para o Lucas não ser titular. Porque se for titular, vai desgastar, risco de lesão. Legal pro Lucas, legal, acho que por todo jogador. Que nem a gente comemorou a convocação do Pablo Maia, do Rafael. Só que pro São Paulo é péssimo, é péssimo. O jogador vai, viaja, cansa, corre o risco de se lesionar. Mas São Paulo joga dia 12 e a seleção joga dia 10.
E pela seleção, o Lucas tem 35 jogos e fez 4 gols. E a CBF divulgou a tabela mais detalhada das rodadas 26 a 29 do Campeonato Brasileiro, por causa da data FIFA. Essa rodada a data FIFA entre 2 e 10 de setembro, né? O Brasileirão vai ter uma pausa depois da rodada desse final de semana e volta no dia 14. Mas antes, dia 2, tem jogo da Copa do Brasil. Anota aí os jogos do São Paulo. Na rodada 26, o São Paulo pega o Cruzeiro fora de casa, 6h30 em Belo Horizonte. Na rodada 27, o São Paulo joga em casa, 6h30 contra o Inter. E na rodada 28, o São Paulo recebe o Corinthians, a princípio, jogo marcado para São Paulo, 4 da tarde. Então, você tem aí a agenda que foi divulgada ontem, tá? E o São Paulo que não vence fora de casa 6 jogos, vai ter uma sequência que pode deve definir a temporada de 2024. Ó, o São Paulo tem 3 derrotas fora de casa, acumula 3 derrotas: Atlético Mineiro, Fortaleza e Palmeiras, e 3 empates: Juventude, Goiás e Nacional, envolvendo todas as competições, né? A última vitória do São Paulo fora de casa foi contra o Atlético Paranaense, 2-1. Lá na Liga Arena no dia 3 de julho, pela 14ª rodada do Brasileiro. Mas aí, se os resultados não foram bons nos últimos 6 jogos, pelo menos no ano o São Paulo tá bem jogando fora de casa. Não é lá essas coisas, mas tá bem, ó. São 23 jogos fora de casa, 9 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. O São Paulo fez 33 gols e sofreu 26. Tem um aproveitamento de 49%. E aí, porque teve o Carpini também. Se você for contar só com o Zubeldia, são 11 jogos fora de casa, o Zubeldia ganhou 5, empatou 3 e perdeu 3. O aproveitamento sobe para quase 52%. Então, se a gente for comparar, você lembra do ano passado como foi? O São Paulo venceu o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, né? A única vitória fora de casa contra o Bahia nas últimas rodadas do campeonato, com gols 47 do segundo tempo. Vai ter essa sequência de jogos, vai ser fundamental. Ó, vai ter o Fluminense amanhã, depois pega o Atlético Mineiro no dia 12, precisando ganhar por 2 gols de diferença para passar para a semi da Copa do Brasil. Depois, 3 dias depois, o São Paulo continua em Belo Horizonte, pega o Cruzeiro, 6h30, né? Pela 26ª rodada do Brasileiro, que a gente falou agora. E depois encara o Botafogo, um dos principais times do futebol brasileiro, o time que mais investiu, mais gastou dinheiro nessa janela de transferência, por conta da SAF. E o primeiro jogo é no dia 18 pela Libertadores. Então, essa sequência, para mim, vai definir o futuro do São Paulo nos 3 campeonatos que está disputando. Vamos torcer para que a gente consiga pelo menos bons resultados fora de casa. Lembrando que contra o Atlético, lá na MRV Arena, o São Paulo jamais ganhou e faz 7 jogos que não ganha do Atlético Mineiro. Vai ser uma parada duríssima, né? Bom, vamos lá. Amanhã pegamos o Fluminense, 6h30, lá no Morumbi. Vai ter. No Morumbi não, desculpa. No Rio de Janeiro. Vai ter esquema de pré-jogo, live, né? Aquele esquema que você já sabe. E a transmissão vai ser do Premiere, tá? Às vezes eu falo Premiere, a transmissão, e aí você aparece no Sport TV em várias cidades, mas pelo que eu vi, é só Premiere mesmo, amanhã exclusivo. A arbitragem do Paulo César Zanovelli da Silva, e no VAR o Igor Júnior Benevenuto. Eu nem coloquei o nome dos bandeirinhos, auxiliares, porque eles, né, esses auxiliares nada é a mesma coisa, porque eles têm agora o VAR, pode fazer a lambança que for, o VAR tenta corrigir, quer dizer, não é sempre que consegue, mas então eu nem falo o nome de bandeirinha mais. Ou de auxiliar, né, que nem bandeirinha é velho também pra caramba, é auxiliar. O histórico do confronto são 106 jogos, o São Paulo tem uma ligeira vantagem, 46 vitórias, o Fluminense tem 36 e 24 empatados. Nos últimos 5 jogos entre Fluminense e São Paulo, 2 vitórias do São Paulo, 2 vitórias do Fluminense e um empate, ou seja, tá um equilibrado esse confronto. O Fluminense passou boa parte do campeonato na zona do rebaixamento, boa parte do campeonato na última posição, está se recuperando. Vem de uma arrancada aí com o Mano Menezes depois que demitiu o Fernando Diniz, né? Tá começando a rodada em 16º lugar, tem 24 pontos em 23 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 11 derrotas, fez 18 gols e sofreu 26, um saldo negativo de 8, né? Tem um aproveitamento de 34% só. Perdeu o André pro Wolverhampton lá da Inglaterra, mas o Marcelo e o Cano voltaram a treinar, e não sei se contratou agora um volante chamado Vitor Hugo, não sei se o Mano vai colocar esses caras para jogar. É time grande, é time gigante do futebol brasileiro, está numa fase de recuperação. A torcida venceu o Atlético Mineiro fora de casa, o Atlético Mineiro que venceu a gente. O Fluminense na última rodada do Brasileirão venceu o Atlético Mineiro fora de casa por 2-0.
Então os caras vêm empolgados pra caramba, vêm com tudo pra cima. Vai ser um jogo dificílimo, não é porque o Fluminense está nas últimas posições da tabela que vai ser um jogo fácil. E também nem se fosse qualquer outro time, né? Que o São Paulo tem uma mania infeliz de ressuscitar time que está na parte de baixo da tabela. Vamos falar do São Paulo? Só quero dar um recadinho para você aproveitar o super clássico lá de Barcelona, Real Madrid e Barcelona no Santiago Bernabéu, dia 27 de outubro. A Outsider tá com essa promoção super bacana, você tem um esquema. Se você entrar no link que tá na descrição, você cai lá diretamente nas informações, no WhatsApp você pega as informações. É super legal, super bacana. E eu gostaria muito de ir, tô negociando aí quem sabe, né? Quem sabe a gente realiza esse sonho, deve ser demais, né? Assistir Real Madrid e Barcelona no Santiago Bernabéu deve ser um negócio surreal. O link tá lá na descrição do vídeo, tá? Pra você, se você quiser mais informações, tá bom? Pessoal, olha só, o São Paulo, começa a rodada em quinto lugar, 41 pontos e 24 jogos, né? Tem 12 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Eu tava vendo, você vê, o São Paulo empatou pouco, né? 5 empates só. Tem 33 gols marcados e sofreu 24, 56% de aproveitamento. O Michel Araújo, que foi pro velório do esquerdo, voltou direto pra maternidade, onde ele foi papai. Parabéns, Michel Araújo. Vai ser poupado, vai ser preservado, não é poupado, preservado. Se bem, gente, que eu não acredito mais nessa história de cansaço, 3 competições, senão não teria feito uma substituição aos 45 do segundo tempo contra o Atlético. Então, isso aí pra mim é papo furado, se tiver... Quer ver? O Michel Araújo vai ser poupado. O Lisieiro, eu tenho mais jogo no Morumbi do que o Lisieiro esse ano, eu tenho mais jogo. O Lisieiro tá voltando de lesão, tava machucado, então... Pra mim, isso aí eu não caio mais assim nesse papinho, não. Pra mim, preservou, estudo, carga e não sei o quê. Se tivesse tudo isso, não teria ido com jogadores de luto até os 45 minutos pra fazer uma alteração só. Mas a informação é essa, tá? O Lisieiro que volta, que tava com lesão muscular, volta, vai estar à disposição. Que isso seja, né, motivo pra você tornar uma champanhe agora, mas... Tem essa notícia. E aí vai ter a volta do Alan Franco, que não jogou a Copa do Brasil, né? Que estava suspenso. E aí deve ser aquele time mesmo que a gente está acostumado: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington. O único lateral esquerdo que a gente tem. Luiz Gustavo e Bobadilha. E o Rato, Luciano, Lucas e Caleri. Eu tô apostando mais uma vez o Lucas na ponta e o Luciano no meio. Espero que a previsão de muitos torcedores, que o Zubeldia vai morrer abraçado com o Lucas no meio de campo. Tomara que não aconteça. Então vamos ver se, quem sabe, depois da trágica atuação do Luciano no último jogo, das péssimas atuações dele no meio de campo nos últimos jogos, e da desastrosa e catastrófica atuação dele no meio de campo contra o Atlético Mineiro, não sei se o Zubeldia vai mudar. E mais uma vez, não é a questão do Luciano jogador. Eu repito, eu acho o Luciano um jogador importantíssimo, um jogador decisivo, um jogador que nos momentos, nos jogos grandes, nos ajudou bastante já, mas ele tá jogando na posição errada. O problema não é o Luciano, o problema é a posição que ele joga. Então, pra mim, o problema é do treinador que não tá achando uma solução. Aí você vai falar, Barolo, mas ele é o dono da panelinha. Não quero crer que o Luciano seja dono de nada no São Paulo. Ele tem só da camisa 10, mas porque não tem um meia característico. Então eu quero acreditar que seja uma opção do treinador que não encontrou uma opção melhor. Gostaria muito que amanhã o Lucas entrasse em campo jogando no meio, e aí você tira o Luciano, você põe no segundo tempo, não sei. O Zubeldia é muito bem pago para resolver esse tipo de problema. Meus queridos, amanhã a gente volta então. Se inscreva no canal para você, falta pouquinho pra gente fechar 536 mil inscritos. Cadê a camisa do Rafinha? Ah, não, eu guardei porque ela fica pegando poeira aqui. Mas vai de presente pra você quando a gente chegar a 536 mil inscritos. E eu já tô separando uma camisa nova. Vou ver se eu só falo uma listrada diferente, uma de goleiro, pra dar de presente pra você nos 537 mil, tá? Vou pedir mais uma vez o seu like. A janelinha vai entrar aqui o vídeo de ontem. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser, umas 6h20, né? A gente entra no ar com a live direto daqui do escritório, torcendo pro São Paulo. Vou lá tomar meus remédios, meus antibióticos. Agora tá todo mundo ruim em casa. A Érica deu 2 espirros, passou gripe pra mim e pro meu enteado. Agora ela tá ótima, eu e ele estamos podre. Então, pra você ver como são as coisas. Fiquem com Deus. Uma ótima noite pra você. A gente se encontra amanhã. Aqui no Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço. Tchau.